Olá, moçada da produção. Estamos iniciando o vídeo de Física 3, capítulo 22, com o título Campo Elétrico. Vamos dar sequência ao estudo desse tema, que foi iniciado na aula anterior, vendo hoje o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas ao longo de uma linha e ao longo de uma superfície, na superfície de um disco. Esperamos que este conteúdo seja de excelente valia para os alunos que precisam revisar o conteúdo e também seja de grande valia para os alunos que não tiveram a condição de assistir à aula e possa, com o vídeo, entender o conteúdo trabalhado e adquirir condições de resolver as atividades que nós propusemos. Vamos então ao conteúdo da aula. Campo elétrico gerado por uma linha de carga. Observe que esta linha, na realidade, é um anel. Comporta-se como se fosse um anel, né, de espessura muito pequena. E a carga está distribuída uniformemente ao longo do anel, ao longo do aro. Então, considere o anel fino, delgado, né, de raio Rzão, com uma distribuição uniforme de carga positiva. Seja ds o comprimento do elemento de carga dQ. Veja a figura, né? ds é o comprimento infinitesimal desse elemento de carga dQ. Q é a carga total do anel. dQ é a porção de carga que nós vamos considerar para calcular o campo que essa porção de carga infinitesimal gera no ponto P. O anel é isolante, com uma densidade linear de carga, ou seja, densidade linear é a quantidade de carga que existe no anel, Q, dividido pelo comprimento do anel, L, que no caso esse L seria o comprimento do aro, não é? O comprimento do anel, 2π vezes o raio do anel. Assim, a porção infinitesimal de carga do elemento é dQ igual a lambda, que é a densidade linear, vezes ds, né, que é o comprimento infinitesimal deste pedacinho do anel. Ora, a quantidade de campo elétrico, ou seja, a intensidade do campo que este elemento de carga gera no ponto P, já que a carga é positiva, né, vai ser um vetor divergente, com a mesma direção da linha que liga o ponto P ao elemento ds, né, uma linha que passa pelo elemento ds e pelo ponto P, e é um campo divergente, porque a carga é positiva, e nós vamos chamar este campo elétrico, este vetor, de dE. Ok? Ora, como é que a gente calcula dE? Como é que a gente calcula a intensidade do dE? Com a expressão do campo elétrico gerado por uma carga multiforme, né? É a constante eletrostática, vezes a quantidade de carga do elemento, que é dQ, dividido pelo quadrado da distância, que é R ao quadrado. Acontece que dQ é lambda ds, como já foi mostrado aqui, né? É a densidade linear vezes o comprimento do elemento, dividido por R ao quadrado. E R ao quadrado, se você observar na figura, este triângulo retângulo, onde a hipotenusa é o Rzinho, o cateto oposto ao ângulo θ, representado na figura, é o Rzão, que é o raio do aro, e Z é exatamente a distância do ponto P ao centro do aro. Z é a ordenada do ponto P, no eixo Z. Então, Z é o valor da distância do ponto P até o centro do anel. Então, usando o teorema de Pitágoras, R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, Rzão ao quadrado, mais Z ao quadrado. Se você substituir isto na expressão de dE, nós vamos ficar com K vezes lambda ds sobre Rzão ao quadrado mais Z ao quadrado. Porém, nós precisamos lembrar que
se esse elemento ds, pela simetria da figura, né, o que você pega de elemento ds deste lado? Do lado oposto, você vai encontrar um elemento ds idêntico, que vai gerar um campo elétrico em P, que está à esquerda da linha Z, à esquerda do eixo Z. Tá? Então, por simetria, a gente vai perceber que somente as componentes verticais de DE é que vão servir para o campo elétrico resultante no ponto P, porque as componentes horizontais vão se cancelar. Então, precisamos determinar o cosseno de θ, né? Cosseno de θ neste triângulo vai ser o cateto adjacente, que é Z, dividido pela hipotenusa, que é R. Cateto adjacente, Z, dividido pela hipotenusa, que é E. Porém, nós sabemos que R ao quadrado, Rzinho ao quadrado, é Rzão ao quadrado mais E ao quadrado. Então, para encontrar o Rzinho aqui, é só extrair a raiz quadrada, né? Que é equivalente a transformar uma potência de expoente 1/2. Ok? Então, a raiz quadrada de Rzão ao quadrado mais E ao quadrado, eu posso escrever como sendo Rzão ao quadrado mais E ao quadrado, tudo isso elevado a 1/2. E aí nós vamos, então, fazer a soma, né? Nós vamos agora calcular o campo elétrico resultante. Primeiro, decompondo DE no eixo Z. Então, vai ser DE cosseno de θ. Né? A componente DE seno de θ, que vai dar a componente horizontal de DE, vai se cancelar com a componente horizontal do lado oposto. Então, só vai nos interessar a componente DE cosseno de θ. Então, é só substituir, né? O DE é K vezes lambda vezes ds sobre Rzão ao quadrado mais E ao quadrado, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ acabamos de mostrar aqui do lado, né? Vai ser Z dividido por Rzão ao quadrado mais E ao quadrado, tudo isso elevado a 1/2. Observe que o denominador destas duas frações, né, o denominador tem a mesma base, né? Onde o expoente deste primeiro é 1 e o expoente do segundo é 1/2. Então, repete a base, soma os expoentes. Né? 1 mais 1/2 vai dar 3/2. Então, a expressão DE cosseno de θ vai ficar como sendo K lambda Z sobre Rzão ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3/2 ds. Mas vamos integrar, então, que corresponde a fazer a soma de todos os elementos, de todas as contribuições ds, né? Nós vamos integrar esta componente ao longo de todo o círculo, né? Ao longo de todo o aro. Vejamos. DE cosseno de θ é K vezes lambda vezes Z sobre Rzão ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3/2 ds. Somando todas as contribuições paralelas ao eixo Z, encontramos o campo E do ponto P, o campo total, é o campo resultante. Tá? Então, o E do ponto P é a integral de 0 a 2πr desta expressão DE cosseno de θ, que é tudo isso que está posto aqui. Ó. Bom, o K, o lambda, o Z, todos são constantes. O R ao quadrado, o Z ao quadrado, tudo isso são constantes. Né? Então, isso vai sair da integral, e aí nós vamos ficar com integral de 0 a 2π de ds. Ora, a integral de ds nada mais é do que o comprimento total do círculo, né? Que vai ser 2π vezes o raio. Né? A integral de ds é S. O S vai variar de 0 a 2πr. Tá? Então, vai ficar 2πr, substituindo o S por 2πr, menos, depois substitui o S por 0, então vai ficar só o 2πr. K vezes lambda vezes Z, vezes 2πr, dividido por Rzão ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3/2.
Tranquilo? Lembrando que o K, a constante eletrostática do vácuo, né, é escrita em função de uma constante da natureza, que é o ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, né, e que vale 1 sobre 4π ε0. Tá? Lembrando também que lambda é Q sobre 2πr. Lambda é a densidade linear, que é a carga total que existe no anel, dividido pelo comprimento do anel, que é 2πr. Nós tiramos que Q é igual a lambda vezes 2πr. E aí você pode substituir lá na expressão de cima, né, o lambda sobre 2πr, né, ó, pelo Q. Vai ficar KQ vezes Z. K vezes Q vezes Z, dividido por essa expressão R ao quadrado mais E ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Você querendo, pode tirar este K e no lugar do K escrever 1 sobre 4πε0. Tá? Como geralmente aparece. Né? Nós estamos deixando em função do K, porque esse K, né, resume mais, diminui um pouco mais a expressão e não há necessidade de outros cancelamentos. Tá? Mas é bom lembrar que nos livros didáticos geralmente vem 1 sobre 4πε0. Para Z muito maior do que R, ou seja, quando o ponto P se distancia muito do centro do aro, né, para Z muito maior do que R, este R ao quadrado não vai ter nenhum significado, né, somando com Z ao quadrado, e aí você pode eliminar o R ao quadrado, e aí você vai ficar com Z ao quadrado elevado a 3 meios, né? O que cancela o quadrado, o 2, né? Divide 2 do Z ao quadrado com o 2 do denominador do expoente, fica Z ao cubo. E como você tem um Z no numerador, né? Z dividido por Z ao cubo vai ficar no denominador Z ao quadrado. E aí você observa claramente, né, e com certa facilidade, que a expressão do campo no ponto P se transformou na expressão do campo gerado por uma carga punktiforme Q a uma distância Z da carga. K vezes Q sobre a distância ao quadrado. Ok? De outra forma, se você aproximar o ponto P do centro do aro, na hora que a distância Z tende a zero, quando esse ponto P chegar no centro do aro, aí o campo elétrico será nulo. Né? Por simetria, todos os campos gerados num sentido se anulam com os campos gerados no sentido oposto pela outra metade do aro. Tranquilo? E assim nós calculamos o campo elétrico no ponto P, que se encontra no eixo vertical de um aro, né? Perpendicular, num eixo perpendicular ao plano do aro, passando pelo centro desse aro. Vamos ver então agora o campo elétrico de um disco. Observe pela figura que nós vamos pegar esse disco, que vai ter uma densidade superficial de carga, né? Uma carga espalhada pela superfície do disco, e aí nós vamos transformar esse disco em vários aros, né? Em N aros, que nós já aprendemos a calcular o campo. Né? Então, considere um disco circular isolante de raio R com uma densidade superficial de carga sigma, que é exatamente a carga total sobre a superfície do disco, dividido pela área da superfície. No caso aqui é a área da superfície de um disco, né? Que é π vezes R ao quadrado, onde R é o raio do disco. Vamos considerar o anel de raio Rzinho e a largura radial dr. Tão fino que podemos tratar a carga do anel como um elemento de carga dq. O campo elétrico dE em P será, veja que nós estamos pegando o ponto P a uma distância Z do centro do disco, também no eixo Z perpendicular ao plano formado pelo disco, o plano gerado pelo disco, passando pelo centro desse disco. Ora,
nós já calculamos, nós já sabemos o campo resultante que um aro gera num ponto P sobre o eixo que passa pelo centro do aro. Acabamos de calcular. Aqui é a expressão do campo no ponto P. Então, nós vamos partir deste resultado. Partindo deste resultado, nós vamos calcular o campo elétrico no ponto P. Nós já sabemos que só vai nos interessar a componente vertical, né? Isso aqui já é o resultante deste aro, o campo elétrico resultante gerado por este elemento, né, de carga do disco, que tem uma carga total Q. Então, nós vamos fazer agora o seguinte. O dQ, a quantidade de carga que tem neste aro, a quantidade de carga que tem neste aro de raio Rzinho, é a densidade superficial vezes a área. A área deste elemento de carga, que tem raio Rzinho e tem espessura dr. Então, quanto vale a área deste elemento? Vai ser o comprimento da circunferência, né? Vezes a espessura dela, né? É como se você retificasse esse círculozinho, retificasse, tornando, né? Ele se tornaria um retângulo, né? Um retângulo de comprimento 2πr, 2πrzinho, e espessura dr. Então, 2πrzinho vezes dr vai dar a área do retângulo, vezes a densidade superficial de carga vai me dar o elemento de carga, a carga total existente neste anel, neste aro. Ok? Então, substituindo o dQ por essa expressão, essa é a expressão do dE no ponto P. Tranquilo? Só que nós precisamos agora integrar, né? Só que para fazer essa integração, nós vamos precisar ter que fazer uma mudança de variável, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, dentro do parênteses, um elemento que vai variar quando a gente for fazer a integração, que é o Rzinho, né? Porque esse Rzinho vai variar de 0, quando você pegar o ponto no centro do disco, até a superfície do disco, superfície mais externa do disco, a linha mais externa do disco, que vai estar a uma distância Rzão, que é o próprio raio do disco. Tá? Então, nós vamos chamar de U a expressão que está dentro do parênteses, z ao quadrado mais rzinho ao quadrado. Se você chama de U essa expressão e faz a derivada em relação a rzinho, nós vamos encontrar que du vai ser 2r vezes dr. 2rzinho dr. Vamos então fazer a substituição para poder fazer a integração. Tá? Veja, nós fizemos chamamos de U, z ao quadrado mais rzinho ao quadrado, e du é 2r dr. Vamos substituir, né? Então, o elemento de campo no ponto P vai ser K vezes sigma vezes Z vezes π vezes U elevado a menos 3 meios, né? Porque nós trocamos Z ao quadrado mais Rzinho ao quadrado por U, né? Vezes o du. Porque 2rrzinho, 2rdr é o du. Pronto, vamos então agora integrar. Né? E os limites de integração? Ora, vai ser de 0 a R. Então, o campo elétrico resultante no ponto P vai ser a soma de todos os elementos dados por esta expressão de 0 até R. Ora, K, sigma, Z, π, tudo são constantes. Isso vai sair da integral. Né? Então, nós vamos integrar de 0 a R U elevado a menos 3 meios du. Ó, essa integral é uma integral simples, né? Vai ser U elevado a menos 3 meios mais 1, dividido por menos 3 meios mais 1. Pronto. Vai ficar U elevado a menos 1 meio, dividido por menos 1 meio. Isso vai variar, né? O U vai variar de 0 até Rzão.
Substituindo, né, nós percebemos que este U elevado a menos o meio, ele vem para o numerador. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de U. E esse menos o meio, né, já que é uma fração, né, no denominador, o denominador dessa fração é uma fração, menos o meio. Então, esse 2 passa para o numerador, com o sinal, né, aqui é negativo, é menos, permanece o menos. Ok? Então, esse 2 cai fora, e aí eu vou trazer para dentro desta chave, né, este Z. Ó. O Z vem para dentro. Ó. E aí você vai substituir o Rzinho por Rzão e por zero. Quando você substituir o Rzinho por Rzão, você vai ficar com essa expressão, né? Menos Z sobre Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Menos, aí você agora vai substituir o Rzinho por zero. Quando você substituir o Rzinho por zero, aqui vai ficar raiz quadrada de Z ao quadrado. Ó. Vai ficar menos Z sobre raiz quadrada de Z ao quadrado. Mas raiz quadrada de Z ao quadrado é Z. E esse menos no numerador, menos Z, com esse menos que está entre os parênteses, vai ficar mais. Então vai ficar mais Z dividido por Z, que vai dar mais 1. Ó. E aí é só você organizar a expressão, né? Você vai só organizar a expressão, substituindo o K por 1 sobre 4π ε0. Agora vale a pena você fazer a substituição, né? Porque aí você cancela o 2π com o 4π. Vai ficar só 1 meio, né? 1 meio de sigma ε0. 1 meio de sigma ε0. E aí organiza a expressão dentro do colchete, né? Pronto, aí nós temos a expressão do campo no ponto P. Sigma sobre 2ε0, que multiplica 1 menos Z sobre Z ao quadrado mais Rzão ao quadrado. Tranquilo? Ora, se você pega, né, observações aqui, fazendo o Rzão, tender a infinito, isso quer dizer o quê? Se você pegar um disco cada vez maior, um disco de R cada vez maior, então a superfície do disco vai ficando muito grande comparado com a distância do ponto P até a base, até a superfície do disco. Ora, isso vai transformando essa situação no campo elétrico gerado por uma superfície plana num ponto muito perto da superfície. Isso gera um campo elétrico uniforme. Né? Então, para uma placa infinita, nós vamos ter um campo elétrico uniforme para pontos muito próximos da superfície, comparados com o tamanho da superfície. E a expressão de um campo elétrico uniforme fica exatamente sigma sobre 2ε0, onde sigma é a densidade superficial de carga, que é a carga total contida na superfície da placa, dividido pela área da superfície. Veja que o valor do campo elétrico num ponto P qualquer, próximo da placa, não depende da distância do ponto até a placa. Tá? Uma expressão conhecida para o campo elétrico uniforme de uma superfície plana eletrizada uniformemente. Vamos então ver agora um dipolo em um campo elétrico. Nós já falamos sobre campo elétrico gerado por um dipolo, né? Já fizemos isso na aula 1. Vamos então agora observar como se comporta um dipolo, como por exemplo, né, a molécula da água, dentro de um campo elétrico uniforme. Então, na molécula de água, os dois átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio não estão alinhados, mas formam um ângulo de aproximadamente 105 graus, como mostra a figura. E os 10 elétrons da molécula tendem a permanecer mais tempo nas proximidades do núcleo do oxigênio do que no núcleo do hidrogênio. Então, aqui você vai ter dois dipolos, né? Um dipolo apontando do oxigênio para o hidrogênio
e do outro lado, né, o outro hidrogênio também apresenta outro dipolo. Então você vai ter dois dipolos. Este dipolo presente na figura, este vetor P presente na molécula, é o resultante. Então, essas são as chamadas pontes de hidrogênio. Tá? Então, quando uma molécula de água é submetida a um campo elétrico externo, ela se comporta como um dipolo elétrico. E aí, quando você tem um dipolo elétrico dentro de um campo elétrico, o que é que vai acontecer? Veja, ela vai sofrer um torque, né? Dependendo de como ela se comporta, dependendo da posição, do momento, né, de dipolo elétrico resultante dentro desse campo, esta molécula poderá sofrer um torque, né? E aí a gente vê isso, né, nos micro-ondas, que utilizam a variação do campo elétrico agindo sobre as moléculas de água contidas nos alimentos, né, para produzir o aquecimento do alimento em função da rotação, né, da oscilação da molécula da água dentro desse campo elétrico uniforme, né? Que no caso do micro-ondas não é um campo elétrico uniforme, né? Ele está variando de tal forma que a molécula fica oscilando. Quando o campo elétrico é uniforme, a molécula gira e termina entrando em repouso, né? Por causa da ação das forças que vão permanecer constantes, né? Em intensidade, direção e sentido. Então, observando essa figura, vemos que o dipolo sofrerá um torque, representado pela letra grega tau, né, no sentido horário, em relação ao centro de massa do dipolo, que fica a uma distância x de uma extremidade, né, de uma carga, e a uma distância d menos x da outra. Lembre que d é a distância entre as duas cargas do dipolo. Então, se você disser que o centro de massa está bem no meio do segmento D, então vai ser x para um lado e x para o outro, né? Tá certo? E aí, se o centro de massa não pertence, não está bem no centro, né? Você vai ter x e D menos x, tá? E aí, como é que a gente calcula o torque? O torque vai ser o produto da força pelo braço, né? Pelo braço que vai do eixo de rotação, que no caso é o centro de massa, até a carga. Lembrando que essa força, por estar oblíqua em relação ao braço do momento, o braço do torque, você tem que pegar a componente dessa força perpendicular a esse braço do momento. A componente perpendicular é exatamente o F seno de θ. Tá? Observe o ângulo θ na figura, né? Que é o ângulo que o eixo do dipolo forma com a direção do campo elétrico. Esse ângulo θ, se você transpuser para onde está a força F, você vai ver que você vai pegar a componente F seno de θ, que é a componente perpendicular de F em relação ao eixo do dipolo. A componente F cosseno de θ vai ter a mesma direção do eixo, e aí ela não vai gerar torque, né? Ela vai tender a arrancar a carga desse eixo, coisa que não nos interessa. E aí você fazendo o produto, né, das duas forças, né, que vão ter numa extremidade e na outra extremidade do dipolo, você vai ficar com Fx seno de θ mais F vezes D menos x seno de θ. Multiplicando, né, fazendo a distributividade aqui, você vai observar que a componente Fx seno θ vai se cancelar com a outra componente Fx seno θ. Só vai ter como resultado final o termo F vezes D vezes seno de θ, onde D é exatamente o comprimento do dipolo, a distância entre as duas cargas que formam o dipolo. Se você lembrar um pouco, né, de vetores, né, que nós já fizemos o estudo inicialmente, nós vamos perceber que, sendo F igual a Q vezes E, T, que é o momento de dipolo, Q vezes D, o torque vai se transformar em
P vezes S seno de θ, e P vezes E seno de θ pode ser escrito como sendo o produto vetorial entre o vetor P, que é o momento de dipolo elétrico, e o vetor E, que é o campo elétrico na região. Então, torque sobre um dipolo elétrico, você pode calcular utilizando o produto vetorial entre o momento de dipolo elétrico e o campo elétrico existente nessa região. Energia. Ora, se você consegue rotacionar o dipolo, você está realizando trabalho, e trabalho, quando é realizado, ocorre transformação de energia. É daí que vem a energia térmica, né, gerada pela rotação, pelos torques nas moléculas de água dos alimentos que estão postos dentro de um micro-ondas, né? Então, a energia potencial de um dipolo elétrico, essa energia é mínima quando o momento de dipolo P está alinhado com o campo elétrico. É porque nessa hora o torque é nulo. Se o momento de dipolo P está alinhado com o vetor E, com o campo elétrico, com as linhas do campo elétrico, não vai haver produção de torque. Em qualquer outra posição, vai haver o torque, e aí vai haver a realização de trabalho e, consequentemente, a transformação de energia. E aí nós dizemos que nessa posição onde o dipolo vai sofrer um torque, ele tem energia nessa posição, tá? Energia potencial. Para o dipolo elétrico na presença de um campo elétrico, nós vamos definir como tendo energia potencial nula quando o vetor P estiver perpendicular ao campo elétrico. E aí, sendo a variação da energia potencial igual ao menos o trabalho, esse W representa o trabalho realizado pela força elétrica, e o trabalho realizado pela força elétrica é a integral de π dθ, a integral de τ dθ, né, onde τ é o torque, dθ é o deslocamento, né, é a rotação infinitesimal, e ele vai girar de 90 graus, onde o torque é nulo, né, até o valor θ. E aí nós temos que o torque é P vezes E seno de θ, P vezes E seno de θ, né? Nós vimos no slide anterior, o torque é P vezes E seno de θ, é por isso que nós podemos escrever que o torque era P vetor E, porque o produto vetorial, lembram? Produto vetorial de dois vetores, né? O módulo de um vetor vezes o módulo do outro vetor, vezes o seno do ângulo formado pelos dois vetores, tá? Então, o P é constante, o E é constante, aí vai ficar a integral de seno de θ de θ, né? A integral de seno de θ é menos o cosseno de θ. E aí nós vamos ter essa expressão de U, né? Quando o ângulo for θ e quando o ângulo for 90 graus, né? Então, o cosseno de 90 graus é zero, então vai ficar só quando for um ângulo θ qualquer. Então, a energia potencial final, né? Porque a inicial a final menos a inicial. A inicial era zero, né? Ele partiu da posição 90 graus. Então, o U vai ser menos P vezes E vezes o cosseno de θ. Tá? Essa expressão pode ser escrita como produto escalar. A energia potencial para um dipolo elétrico vai ser menos P escalar E. E aí nós temos duas situações, né? Onde vamos obter o valor máximo e o valor mínimo da energia potencial. A energia potencial será mínima quando o ângulo θ for 0 grau. Quando o ângulo θ for 0 grau, o que significa dizer que o dipolo está alinhado com o campo elétrico. E o valor máximo da energia potencial é quando o θ for igual a 180 graus.
significa dizer que o momento de dipolo, o vetor P, vai ter sentido contrário ao do campo elétrico, quando a molécula estiver em sentido contrário ao do campo elétrico. Aí você vai ter, quando ela se desalinhar, ela vai dar uma rotação de 180 graus. E aí é quando você vai ter energia potencial máxima. Ok? Moçada, nós encerramos então esta aula, esta revisão, esperando que vocês, com calma, com determinação, com paciência, revisando o conteúdo, voltando o vídeo para poder deixar bem claro aquilo que não ficou tão claro, adquiram condições de pegar as atividades que nós propusemos e resolvê-las, né, da melhor forma. Nos colocamos à disposição de vocês, como de costume, e esperamos que na próxima aula estejamos todos em condições de resolver maior quantidade de atividades. Moçada, tenham todos uma excelente revisão e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Tchau.